que é conhecido como Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, e tem motivado tantas pessoas e trazido tantas pessoas de equipes multiprofissionais, justamente para que a gente possa, através de informações de qualidade, proporcionar o que a gente mais quer, que é um melhor entendimento e uma inclusão de fato dessas crianças, adolescentes e até mesmo adultos na rede profissionalizante a seguir, né? Eu sou Fernanda Vieira Mapa, sou médica, psiquiatra, tenho formação em psiquiatria geral, psiquiatria da infância e adolescência, ambos no Instituto Municipal Felipe Pinel. Preciso agradecer a minha gerência, a GEAF, por ter me liberado para eu estar aqui, podendo fazer parte dessa capacitação, que é uma gerência também ligada à Secretaria de Saúde Estadual. E atualmente eu sou presidente da BNEP, capítulo Espírito Santo, que é a Associação Brasileira de Neurologia, Psiquiatria Infantil e Profissionais Afins. Então a gente vai começar falando um pouco sobre desenvolvimento normal, porque a gente não teria como falar de autismo sem ter fundamentos principais com relação ao desenvolvimento, que a gente pode esperar de um desenvolvimento dentro do esperado. Né? Então vamos lá. Então, quando a gente fala de desenvolvimento normal, desenvolvimento neuropsicomotor normal, a gente está falando, então, de marcos do desenvolvimento que vão variar de acordo com grupos populacionais, né, e vão se constituir justamente a partir de um padrão de desenvolvimento dentro de uma faixa etária. O que acontece é que a gente dificilmente, esses grupos, eles vão variar de região para região. A gente não tem como pegar marcos do desenvolvimento, por exemplo, da África e colocar e achar que uma criança aqui no Brasil vai ter o mesmo padrão de desenvolvimento. Então, a gente pega grupos etários semelhantes, né? E quando a gente fala também de segmento, de observação, a gente precisa estar muito atento, porque, principalmente quando a gente fala de pai e mãe, a gente tem um grupo que é muito homogêneo em uma coisa, que é a preocupação com relação ao que está acontecendo com a criança, e principalmente em termos comparativos. Geralmente as crianças elas são muito comparadas com as outras crianças da mesma faixa etária. Então, quando a gente fala, o ideal, o melhor a fazer é a gente ter um segmento do que está acontecendo com a criança, e não obrigatoriamente só um corte transversal, ou seja, só aquela observação daquele fato. O interessante é que a gente tenha um segmento que possa fazer uma avaliação de acordo com esse segmento, tá bom? E uma coisa que foi muito boa mesmo, e que a gente observa ainda muito pouco utilizada, e que a gente gostaria de deixar como referência, é exatamente a necessidade da utilização de forma mais adequada da caderneta da criança. Então, na caderneta da criança, a gente tem exatamente o que a gente precisa em termos de marcos de desenvolvimento. O profissional de saúde deveria perguntar e assinalar de acordo com a idade da criança se ele alcançou ou não e com que idade tem alcançado cada marco. Infelizmente, a gente tem observado, quando a gente pega no consultório, a gente pega o cartãozinho da criança, o que a gente observa? Aqueles primeiros dados, que é quando a criança sai da maternidade, e depois só o caderneta de vacinação. Quando a gente vai passar para observar exatamente a anotação de algum marco do desenvolvimento, infelizmente os pais nem sabem que ali dentro você tem essas pontuações. Então a gente vai apresentar, e se a gente conseguir sair daqui com essa instrução da importância da caderneta da criança, e que vocês consigam replicar isso para pais, para profissionais de saúde, isso para a gente já vai ser um ganho muito grande. Então, aqui está o modelo, né, da caderneta da criança. Ela é dividida, né, em menina e menino. E uma observação que a gente precisa lembrar é com relação à correção com relação a crianças prematuras, né? Então, como que a gente faz essa correção para a idade? Se uma criança tem 1 ano e 5 meses, mas nasceu de 6 meses, então ela ficou, teoricamente, ela teria que ter ficado mais 3 meses na barriga sendo gerada. Então, a idade vai ser corrigida para 1 ano e 2 meses, você vai recuar 3 meses, tá bom? E a partir dos 2 anos, você não precisa mais fazer esse tipo de correção. Isso é importante para a gente também não ficar subestimando a criança, né? Então, vamos lá.
essas observações, elas estão contidas na caderneta da criança. E aí, o que a gente mais observa? Eu não vou parar em todos os itens, porque seria demais a gente falar item por item. Eu vou me deter principalmente ao tema principal da aula de hoje, que seria autismo. E aí, quando a gente fala de autismo, a gente está falando de um atraso no neurodesenvolvimento, mas que, teoricamente, está presente antes dos 3 anos de idade. No entanto, alguns sintomas, gente, eles podem sim estar presentes desde muito cedo, e é isso que a gente quer alertar, né? É claro que uma criança com 3 meses de idade, que não tem ainda um sorriso social, que era de se esperar, né? Mais ou menos com 3 meses, a gente espera um sorriso social, ou seja, a criança observa a mãe, o pai, mesmo sem o pai e a mãe fazerem cosquinha ou alguma palhaçada, só de ter contato com aquela pessoa que é familiar, ela já começa a esboçar um sorriso, uma expressão de felicidade, né? Isso era de se esperar com 3 meses. Vocês observem aqui que até os 4 meses a gente está tudo um cinza clarinho. Essas duas situações são situações que são esperadas até os 4 meses mesmo, de forma fisiológica, não tem problema. O cinza mais escuro é a faixa em que eu espero que a criança alcance essas outras situações aqui, que a gente está vendo, né? Então, por exemplo, arrulha e sorri espontaneamente. Então, a gente espera que com 2 meses ela comece e com mais ou menos até os 4, 5 meses, ela continue tendo essa questão do sorriso, uma média de 3 meses, né? Imita sons, balbucia. Então, a gente espera que a criança comece a balbuciar por volta dos 2, 6 meses, emitir qualquer tipo de som. Isso vai ser muito importante lá na frente. Aquela criança que você, desde muito cedo, é uma criança que nunca emitiu muito, não obrigatoriamente som, mas nunca teve sempre foi uma criança muito séria, aquele bebê sério que você olha e você fala, nossa, mas esse bebê é tão sério, ele não é muito de sorrir, ele não é muito de esboçar mesmo uma mudança de feição diante de alguma situação, parece que para ele está sempre indiferente, né? Ele está sempre no bercinho, está sempre muito quietinho, não se movimenta tanto, para ele tanto fez, tanto faz. Também não é uma situação que a gente espera, né? Reconheça, então, quando se dirige a ela. A gente espera, então, que por volta dos 5, 6 meses, a criança já esteja conseguindo reconhecer, né, quando a criança quando alguém está se dirigindo exatamente a ela. Isso é extremamente importante, olha, emprega pelo menos uma palavra com sentido. Então, aqui, por volta dos 9 meses, já é esperado que a criança comece a esboçar uma palavra, mamã, papá, alguma coisa com sentido, que a gente consiga entender. Ah, mas isso não está acontecendo. Quer dizer, então, que o meu filho é autista? Não. Mas a gente precisa observar, a gente precisa estar atento com relação a exatamente essa junção de coisas. Com 9 meses isso, mas é uma criança que também teve atraso nos outros marcos, então é algo que a gente fica um pouco mais alerta. Não é um fato isolado, mas o fato correlacionado com os outros atrasos. Então, aqui a gente observa a partir dos 10 meses até os 6 anos de idade, né? Combina pelo menos 2 a 3 palavras, com 1 ano e 1 mês. Então, assim, é importante, muito importante, gente, que a criança que ainda está com atraso significativo, que chegou a 1 aninho, ainda não tem nenhuma palavra, que isso não é obrigatório. Se você colocar uma criança numa escola, por exemplo, você vai ver que ela vai brincar independente das outras crianças. Isso vai demorar um período de adaptação que vai ser individual, mas você observa que com pelo menos uns 3, 4 meses, a criança já consegue sim, mesmo que seja através de briga, de divisão de brinquedinho, aquelas confusões usuais, mas ela já vai estar querendo brincar com a outra criança, já vai estar querendo se reconhecer como pertencente àquele grupinho, né? Que é o período que a gente espera a adaptação mesmo, por exemplo, numa escolinha. Então, aqui, capaz de expressar preferências e ideias próprias, né? A partir dos 3 aninhos de idade, a criança começa a tomar para si significados e começa a dar significado também para outras coisas. Então, esses marcos, como a gente falou no início, a gente não pode individualizar, pegar só um dado. O interessante é que a gente venha fazendo esse acompanhamento e observando, porque geralmente vem outras situações atrasadas, não é um único dado
atrasado que vai fazer com que a gente comece, por exemplo, um acompanhamento com fono. Não seria isso, mas a partir de a gente tendo esse acompanhamento mais cuidadoso, mais com sutilezas, a gente consegue sim, né, detectar, fazer esse uso correto e fazer sim uma intervenção o mais precoce possível, que é o nosso objetivo cada vez mais. Então, só retomando aqui, então a gente tem vários marcos e a gente precisa estimular o máximo possível exatamente o uso da caderneta da criança, que é essa escala de Denver. Não é à toa que ela está aqui dentro, não é à toa que ela foi implementada. A gente precisa fazer um uso maior e disseminar essa informação. Se às vezes o profissional de saúde não está conseguindo ter tempo para fazer, estimular os pais para que observem, para que olhem esse cartão. Não tem nada, não tem muita dúvida. Você vê que são coisas muito simples, são coisas que a gente consegue, enquanto pai, enquanto mãe, observar e marcar. Se tiver dúvida, leva para o profissional de saúde a te ajudar nessa evolução. Mas é importante que a gente preencha cada vez mais isso, a caderneta da criança. Tendo um panorama mais ou menos geral, como eu falei, se a gente conseguir sair daqui com vocês orientados da importância do uso da caderneta da criança, para mim já está muito bom. Falar em desenvolvimento normal, se a gente fosse falar de cada um, realmente seria exaustivo, a gente não ia chegar a um denominador comum. Então, a gente tem uma criança que tem um desenvolvimento normal, e aí a gente vem falar desse negócio chamado autismo. Por que tem Dia Mundial de Conscientização sobre Autismo? Por que falar de autismo, né? O que motiva tanta preocupação e por que a gente vai ficar esse mês de abril inteiro dedicado a falar de autismo? Então, a gente está falando de uma questão que, só para a gente ter ideia, essa estatística é de 2006. Para cada 110. A perspectiva atual é de 2017, é de 1 para cada 36 crianças. Então, a gente tem uma perspectiva de 70 milhões de autistas no mundo. E isso é extremamente importante. Se a gente considera essa estatística, e a gente tem 200 milhões de habitantes, a gente pode considerar que no Brasil a gente tem 2 milhões de autistas. Os 300 mil só no estado de São Paulo, considerando que é 1% da população, né? Então, em termos de incidência e prevalência, o que a gente tem? A gente tem que, na década de 70, a incidência é de 1 para 10 mil. Em 2000, isso foi subindo para 1 para 150. Em 2006, 1 para 110. Em 2010, 1 para 68. E se é de acordo com o CDC 2018, que é o órgão americano, a gente está com a perspectiva de 1 para 36. Isso realmente é uma incidência muito alta. E aí as pessoas falam, nossa, mas por que está crescendo tanto? O que está acontecendo que está fazendo por que tanto crescimento, né? Então, só para a gente ter ideia, né? Então, a gente tem 1 para 68, geralmente com 8 anos de idade, e a gente tem esse crescimento de 2008 para 2010 em torno de 30%. A expectativa pelo CDC é que o diagnóstico ele diminua de 4 anos de idade para 2 anos de idade, justamente para a gente conseguir ter cada vez intervenções precoces que reduzam exatamente as sequelas que podem vir por conta do autismo. E ontem, acho que foi exatamente ontem, a gente teve a notícia de que o Ministério da Saúde está implementando, em parceria com a Unifesp, o treinamento de pais, que é algo que eu acredito que vai ser algo muito, muito, muito interessante, porque pais treinados, profissionais de saúde treinados, realmente é o que a gente pode oferecer de melhor para essa clientela. Então, a prevalência, a gente está aí em torno de 1%. A gente sabe que tem uma prevalência maior em indivíduos do sexo masculino do que o feminino. Uma média de 70% vai ter uma condição psiquiátrica concomitante. Em torno de 10% vai ter uma condição médica conhecida, geralmente ligada a uma questão genética. E isso aqui foi um gráfico que eu fiz. Eu estava terminando de preparar essa aula e aí me veio à cabeça, porque a gente tem algumas pessoas que falam assim, porque a gente sabe-se muito pouco de autismo. Realmente, eu acho que a gente sabe, é um terreno muito desconhecido, mas é muito desconhecido porque tem muita coisa para se conhecer, mas a gente já sabe muito também sobre o autismo.
tá? Só para a gente ter ideia do interesse que o autismo desperta na classe médica, enfim, na classe de profissionais de saúde, eu digitei no PubMed, que é uma rede de busca, eu digitei simplesmente o termo autismo, né? E aí eu fiz um filtro só para a gente ter noção dos anos. Eu fiz todos os artigos que tinham de 1946 até 2018. E aí, em 1946, a gente só tinha um artigo publicado. Em 2013, foram 2.893. Em 2017, 4.391. Então, a gente observa que o interesse é cada vez maior e realmente o número de publicação é cada vez maior também. Então, o número de conhecimento também vem aumentando e isso vem trazendo benefícios para as crianças e para os profissionais de saúde. Então, o que seria exatamente, o que seria o autismo, né? Em termos de conceito, o autismo, então, seria um conjunto de condições neurodesenvolvimentais heterogêneas, caracterizada por dificuldades iniciais na comunicação social e por comportamentos e interesses repetitivos incomumente restritos. A gente vai com o tempo, ao longo da apresentação, eu vou destrinchar um pouquinho melhor e vai ficar mais fácil da gente entender o que seriam essas condições neurodesenvolvimentais heterogêneas. O que a gente observa, né? A gente observa que a gente tem uma interação de vários fatores. Dificilmente a gente vai ter um problema tão complexo, tão heterogêneo, como diz, sem que a gente tenha uma correlação de vários fatores associados. Dificilmente só um fator psicológico, um trauma durante a gravidez, por exemplo, vai ser justificativa para algo tão complexo. Né? O fator genético, a gente observa cada vez mais frequente, a gente tem aí, os estudos, eles estão conseguindo delinear cada vez mais, chegar cada vez mais perto do que realmente seriam as alterações genéticas, a gente tem uma ampliação cada vez maior do espectro do mapeamento. Então, a gente tem também fatores ambientais, e a gente sabe que os fatores ambientais por si só não seria único e exclusivo, o fator ambiental por si não é o importante, mas em si, o fator ambiental naquela janela específica de agressão, durante o período intraútero, principalmente. Na década de 70, houve muito uma relação com relação às mães geladeiras, né? Que era uma explicação da psicanálise muito envolvendo a questão das mães geladeiras. Isso caiu por terra, porque realmente, como eu falei, a gente não tem como dar uma única explicação para algo tão complexo. Né? A partir da década de 90, começou com a teoria da coerência central, e depois também a questão da capacidade mesmo de meta-representação, de se antecipar a certas situações, né? Que o autismo realmente ele tem dificuldade com essas situações, que é a teoria da mente. Então, assim, fatores genéticos associados, a gente vê que a gente tem um índice de recorrência, como a gente falou no slide anterior, pelo menos 10% vai ter uma condição genética conhecida. A gente tem uma recorrência grande entre gêmeos, e a gente observa também que você tem uma chance que gira em torno de 30% entre irmãos, né? Mesmo não sendo gêmeos. Mas a gente pode ter formas mais leves de autismo em irmãos. O primeiro irmão e o segundo irmão. E os fatores ambientais, como eu falei, que vai ter exatamente essa questão da janela, tá? Que a gente vai apresentar um pouco melhor agora. Então, aqui a gente observa. Eu tenho como aumentar um pouquinho aqui? Não? A gente tem aqui, então, principalmente na metade do período gestacional, a gente tem os maiores riscos de agressão. Tá? A gente tem o período de neurogênese, de migração neuronal, de maturidade neuronal, e é exatamente nessas primeiras 20 semanas de gravidez que a gente observa as principais situações de agressão, como a gente pode observar aqui, azulzinho, verdinho mais escuro, e que a criança ela é mais suscetível a agressões que podem levar a situações de autismo, tá bom?
E aí, quando a gente fala exatamente de diagnóstico, né, uma coisa que às vezes incomoda muitos pais é exatamente quando chega no clínico e o clínico ou psiquiatra, ou neuro, ou pediatra, e aí chega e a pessoa fala, mas não tem que fazer exame? Não, não tem que fazer exame. Isso é algo extremamente frustrante para um pai e para uma mãe. Por quê? Porque o diagnóstico de autismo ele é um diagnóstico clínico, tá? Baseado exatamente numa anamnese detalhada com os pais. Essa anamnese detalhada, a gente vai ter que buscar exatamente todo aquele recordatório com relação à história gestacional, como é que foi o desejo desse pai e dessa mãe, como que foi essa busca por essa gravidez, a idade dos pais durante o período de gravidez, o pai e uma mãe com idade mais avançada, se fez uso de medicação, fez uso de medicação durante a gravidez, fez uso de álcool durante a gravidez, né, drogas, álcool, fez todos os exames pré-natal, tudo direitinho, as vitaminas, fez o uso das vitaminas que precisava. Com relação à vitamina, por exemplo, antigamente tinha muito, o ácido fólico é importante. Sim, o ácido fólico é muito importante. É recomendado, sim, para toda mulher que queira engravidar, né, pelo menos 3 a 6 meses antes da gravidez, um pouquinho depois também. Mas não tem ainda uma relação de causa e efeito com o autismo. Né? Então, reposição de ácido fólico, reposição de vitamina D, nenhuma ácido graxo, o uso de ácido... O uso de ômega 3 durante a gravidez reduz a chance de autismo. Não. Favorece muita coisa durante a gravidez para a mulher, principalmente formação do sistema nervoso central. Mas em termos de autismo, a gente não tem ainda uma forte evidência para que a gente possa falar, não, olha, faça uso para a prevenção de autismo. A gente precisa fazer uso sim, porque vai ser importante para várias outras situações no bebê, né? Então, essa anamnese detalhada com os pais, ela é fundamental. A gente observar, e aí sim, pegar o cartãozinho da criança, observar como que a criança veio adquirindo os marcos de desenvolvimento, como que foi a questão da aquisição de peso e altura, se teve um período de maior infecção, se ficou muito internado, enfim, tudo bem claro para que a gente possa, uma criança um pouco mais velha, se teve controle de esfíncter, se não teve, como que é o padrão de sono. As crianças com autismo, elas desde cedo manifestam muitas vezes, muita dificuldade com o sono, principalmente na questão da indução do sono, ou então um sono muito agitado, uma criança que acorda com um sono fracionado desde muito cedo. Então, a gente precisa observar várias coisas justamente para que a gente possa ter o máximo de segurança para observar e falar com os pais. A gente não pode, como eu falei lá no começo, observar um único fator isolado. A gente precisa desse acompanhamento. E a observação direta do comportamento, tá? Por quê? Porque um observador treinado, ele tem condição de pontuar situações que para os pais são situações do dia a dia. Ele não vai conseguir identificar situações que para o observador treinado, profissional, ele vai poder pontuar para os pais o que está acontecendo naquele momento. Então, a gente tem, aquilo que a gente estava falando, né? Risco pré e pós-natal, como é que foi essa questão de tudo com relação ao pré-natal dessa mãe, como que foi a questão pós-natal também, alteração de perímetro cefálico, essa criança tem alguma alteração, vem acompanhando, como é que está esse acompanhamento, né, para a gente poder, juntamente com, por exemplo, uma criança que tem alteração do perímetro cefálico, tem algumas alterações dismórficas, sejam em membros, sejam na face, será que a gente não precisa justamente procurar um acompanhamento com uma avaliação com o geneticista, justamente para tirar essa dúvida? Crianças prematuras, elas têm uma chance maior de ter atrasos, de ter autismo, será que a gente não tem que observar essas crianças? São crianças que precisam ter uma observação, né, de um neurologista infantil de forma mais apurada. O baixo peso ao nascimento. Mas tudo isso tem que estar interligado. Isso aqui tudo tem que ser baseado em uma interligação. Nada é uma coisa isolada, né? E o atraso mesmo no desenvolvimento.
tem atrasos, tem dismorfismo, tem alteração, aí sim a gente precisa pensar numa alteração genética. Mas o exame genético, por exemplo, ele não vai ser para dar diagnóstico, ele vai ser para dar um diagnóstico diferencial. Por quê? Por conta daqueles 10% que geralmente vai ter uma condição genética associada ao autismo. Com relação ao autismo, então, é possível diagnosticar, então, por volta dos 18 meses de idade. Os sintomas eles vão estar presentes antes dos 36 meses de idade. E muitas vezes, não obrigatoriamente, 100% dos casos vai estar presente antes dos 36 meses de idade? Não. A gente observa que muitos casos, alguns casos a gente tem observado exatamente que a partir a criança vinha bem até 2, 3 anos, e a partir daí começaram as primeiras dificuldades, que a gente vai falar nas próximas aulas. Que dificuldades são essas que podem começar depois? O que a gente precisa observar? Né? O ideal é que a gente consiga fazer o diagnóstico, então, por volta de 1 ano e meio, mas, independente do nome, o que a gente preconiza é iniciar intervenção. É começar a fazer o que precisa ser feito, independente do nome. Às vezes, o nome é algo que paralisa. Então, não precisa ter nome, mas precisa ter intervenção. A gente não tem um exame específico, como a gente já havia falado, o diagnóstico é obrigatoriamente um diagnóstico clínico. Os exames específicos, eles vão ser o quê? A gente pode precisar, uma criança que tem esses atrasos e está convulsionando. É lógico, a gente vai precisar fazer um eletro, muitas vezes, se for o caso, uma ressonância, vai precisar fazer um exame de imagem, mas isso tem que ser examinado com muita cautela, porque não é fácil você fazer um exame de um eletroencefalograma de uma criança, né? E aí a gente está falando de crianças muito pequenas, que muitas vezes eu vou precisar, além de tudo, eu vou precisar fazer uma sedação. Então, a gente não tem isso com facilidade na rede de saúde, não é algo simples da gente fazer, e muitas vezes o resultado vai ser exatamente um exame normal. E aí a gente vai ter cansado essa família que já está cansada por outras questões e vai também onerar, porque muitas vezes elas vão se sacrificar para fazer um exame de imagem, um eletroencefalograma com sedação e que a gente não vai ter um porquê disso. Então, para fazer o exame de imagem, precisa saber exatamente o que a gente está buscando. Uma criança que veio super bem, que teve um quadro convulsivo, realmente inesperado, né, associado a alguma outra questão, ou está tendo um quadro de epilepsia mesmo, franco, com crises recorrentes e também tem uns atrasos, aí não tem jeito, a gente precisa investigar até para saber o que pode ser feito de melhor para essa criança. Mas isso é um caso a caso, não é a grande maioria, né, seriam as exceções. A gente ainda não conta com marcador biológico específico para autismo, isso tem sido buscado de forma exaustiva, mas ainda não existe. E como eu tenho dito, a necessidade de investigação de causas e outras doenças associadas. Muitas vezes a gente pode precisar, então, do eletro, da avaliação do eletro, da tomografia, da ressonância, ou então fazer busca por erros inatos do metabolismo, quando as crianças são muito pequenas, com dificuldade de ganhar peso, com desenvolvimento atrasado, então a gente tem que buscar, e isso tudo seriam condições associadas, né? Então, do que a gente está falando exatamente? A gente está falando, então, de algo que a gente tem um comportamento que acaba sendo reflexo exatamente de uma interação social comprometida, de uma comunicação comprometida que vai canalizar exatamente para um comportamento comprometido, né? Antes a gente tinha, não, porque tem que ter o tripé, tem que ter as 3 situações. E isso não é obrigação. Na verdade, a gente precisa ter alteração de forma quantitativa e qualitativa dessas 3 situações. Muitas vezes a criança vai falar, que antigamente a gente tinha, não, a criança com autismo é aquela que não fala. Aí começaram a perceber que não, ela fala, mas como fala? Ela fala e se comunica ou ela simplesmente fala? Falar por falar não é algo difícil? É, lógico que é, mas a gente tem que falar e tem que saber o que falar, tem que saber o momento de falar,
não é isso? Um momento de parar. Tudo isso vai me proporcionar uma comunicação social. Ou seja, usar a comunicação justamente para estabelecer o quê? Estabelecer relação. Relação com outras pessoas e relação com o mundo. Né? E isso vai determinar também a minha forma de me comportar. O meu comportamento vai ser muito a partir exatamente dessa interação, da comunicação com a interação social. Quando a gente fala de critérios diagnósticos, então a gente acaba se respaldando. Atualmente a gente se respalda principalmente pelo DSM-5, né? E aí a gente vai começar aqui. Seria uma inabilidade, então, persistente na comunicação social e na interação social, nos mais variados contextos, não justificados por atraso geral no desenvolvimento, e que se manifesta por 3 características a seguir. Então, vamos lá. Déficit na reciprocidade social. O que seria exatamente reciprocidade socioemocional? Primeiro, para eu me comunicar, eu preciso falar com a pessoa. Não adianta simplesmente eu falo com a pessoa me escuta e eu volto. A comunicação ela tem que ser algo de mão dupla. A pessoa fala comigo e eu falo com a pessoa. Geralmente, as crianças com déficit na reciprocidade socioemocional, elas têm dificuldade exatamente na hora de responder ao que é solicitado, ao que é chamado. Quando ela quer falar, quando ela quer fazer, ela faz. Quando ela quer se comunicar, ela se comunica. Mas isso não é feito de forma recíproca, não é uma de mão dupla, né? Então, não tem como você estabelecer um padrão de interação em que eu só faço quando eu quero. Déficit, então, nos comportamentos verbais e não verbais da comunicação. A gente usa muito da comunicação não verbal, a gente usa muito do nosso gestual, da nossa expressão facial. A gente modula a nossa expressão facial, a gente modula o nosso tom de voz. Quando eu quero dar um tom mais austero, eu vou fazer uma cara de mais brava, eu vou aumentar o meu tom de voz. Quando eu quero ser mais amena, mais tranquila, eu mudo a minha entonação, eu faço uma cara de mais passividade. Quando eu estou muito feliz, eu vou falar de forma mais expansiva. A gente aqui que é latino, a gente usa muito do gestual, a gente fala muito com a mão, fala muito usando gestos mesmo. E isso é assim, pelo menos é o que a gente entende como normal, né? Como o usual. E essas crianças, elas têm dificuldade, muitas vezes, exatamente nessa sutileza da comunicação não verbal. Essa coisa que passa pelo não dito, porque tudo para elas é muito concreto. Tudo precisa ser falado exatamente como ela é. É como se estivesse aqui. Eu estou aqui, eu e a Zilma, chega uma criança, chega uma terceira pessoa. Se a gente está falando mal dessa terceira pessoa, eu vou parar de falar. Eu só vou simplesmente piscar o olho, vou fazer algum tipo de comunicação, não obrigatoriamente, vou falar, Zilma, para de falar que o assunto chegou. Eu não vou fazer isso. Eu vou falar com a Zilma de outra maneira. Vou fazer um gesto, vou fazer uma expressão facial e a Zilma vai me entender. Então, a gente não precisa usar obrigatoriamente de palavras para a gente se comunicar, né? E aí, assim, os pais, eles relatam situações extremamente constrangedoras por conta dessa dificuldade no não verbal. É a criança que a gente muitas vezes sem filtro, né? Ela não filtra, ela não é o famoso sem noção. Muitas vezes geram situações de muito constrangimento para a família, né? Então, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de uma criança que pode ter um atraso ou ausência na fala, tá? Ela pode ter inabilidade para falar para a pessoa, porque geralmente a criança com autismo, muitas vezes, ela vai falar. Ok, a criança que fala, ela vai falar, mas ela vai falar o que ela quer. Ela estabelece pequenos monólogos, ela vai falar daqueles assuntos que ela domina. Então, ela vai fazer pequenos monólogos de coisas que geralmente têm um interesse muito restrito, um hiperfoco absurdo, que geralmente é dinossauro, aquelas coisas assim, né? Então, ela vai falar e vai disparar a falar. Se você tentar interromper essa fala, ela vai voltar para aquela mesma fala. Ou então, o máximo que ela vai fazer é parar de falar. Né? Exatamente por quê? Porque ela não tem o que a gente chama de reciprocidade, ela não consegue conversar com você. Ela fala para você.
a questão da pouca alternância na prosódia. Prosódia é exatamente esse tom afetivo que a gente usa na fala. A gente vai alternando a nossa prosódia de acordo com o assunto que a gente fala, de acordo com a emoção que a gente coloca naquela situação. Essa criança, geralmente, ela mantém um tom monocórdico, né? Ela fala sempre do mesmo jeito. Ela pode usar de ecolalia. Essa ecolalia é repetir o que outra pessoa falou. Pode ser, por exemplo, de desenho animado, que é o mais comum. Pode ser a fala do pai, da mãe. Muitas vezes usa até dentro de um contexto. Ou então pode usar totalmente fora daquele contexto, fora do contexto que está sendo falado. Ela pode usar de uma palilalia, que é usar a última palavra que ela mesma falou. E aí ela faz uma repetição. Eu quero, né? Pode usar de inversão pronominal. Geralmente ela pode iniciar a fala com inversão pronominal, ela usa sempre a terceira pessoa, né? Fernanda quer fazer tal coisa, Fernanda vai para tal lugar, em vez de usar o eu, e pode usar de palavras que ela mesma inventa, né? Então, a ecolalia ela pode ser precoce ou pode ser até tardia. Algo que ela viu num desenho que você nem lembra que ela já tinha visto, ela usa exatamente em outro momento, tá bom? Outra coisa, essa questão de atraso ou ausência da fala, a gente tem buscado exatamente essa questão do atraso, né? Como que é importante a gente recorrer lá naqueles marcos de desenvolvimento de Denver, justamente para que a gente pegue logo no comecinho, tá? Para que a gente possa ter uma janela de intervenção, para que a gente consiga não ter essa criança com ausência da fala, ou se tiver uma ausência de fala, mas que ela possa se comunicar. A gente se comunica não necessariamente através da fala, a gente pode se comunicar também através dos gestos, através da expressão facial. A gente precisa usar de todos os recursos possíveis para a gente se comunicar. Então, a gente pode ter também déficit nos processos de desenvolver e manter relacionamento. A gente precisa, para a gente manter um bom padrão de relacionamento, primeiro a gente precisa entender que o outro também tem demandas, né? O outro também quer falar, o outro quer falar com a gente, o outro quer brincar com a gente, ele quer brincar de alguma coisa que dê prazer. Então, se eu tenho uma criança, um adolescente, que tem um interesse muito restrito, né? Mesmo que ela queira brincar com outras crianças, aquela outra criança pode simplesmente não querer brincar daquela brincadeira. Só que ela tem um repertório muito pequeno de interesse. Ela só quer brincar daquela situação. E aí ela não consegue exatamente o quê? Compartilhar prazer. Né? Se eu tenho uma criança que gosta muito de, sei lá, arco e flecha, um adolescente que gosta de arco e flecha, como eu já tive, não é uma situação que os adolescentes hoje gostam muito de arco e flecha. Então, ele vai encontrar pessoas? Vai encontrar. Mas crianças com 13, 14 anos, por exemplo, que gostam de arco e flecha, o número é muito mais reduzido. E fica mais difícil ainda quando gosta só de arco e flecha, que é o grande problema, né? Então, a interação social, ela vai depender muito dessa questão que é o interesse. Por isso que a gente está falando sempre naquela questão da interação né, ativa entre as três grandes áreas de comprometimento, que é a comunicação, o comportamento e a interação social. Não tem jeito, a gente não consegue ter uma percepção de interação social atrasada sem que eu tenha esse todo, essas três grandes regiões alteradas, né, em termos de, por exemplo, modulação. A gente precisa ter uma criança que tem déficit no contato visual, ela não consegue olhar no olho, ela não consegue fazer o contato, ela dificilmente vai conseguir entender exatamente o que se passa comigo, em termos de desenvolvimento mesmo de empatia. Né, que é uma situação que a gente observa muito atrasada nessas crianças. Tem pouca modulação da expressão facial, então, isso tudo, a utilização de gestos é comprometida, então, essas situações todas vão proporcionar um déficit na interação social. E aí, com certeza, manter relacionamentos vai ficar um pouco comprometido, né? Padrões, então, restritos, repetitivos de comportamento, de interesse, né, atividades, manifestam pelo menos dois dos seguintes itens. Então, vamos lá. Que padrão seria esse? Uma fala, movimentos motores ou uso de objetos de forma repetitiva ou estereotipada. Então, o que seria? Pensa bem. A criança que pega tudo que pega para brincar
enfileira. Você fala, mas é bonitinho, é organizado. É organizado. Agora, pensa você fazer isso com tudo que você pega. Não obrigatoriamente só carrinho. Você faz isso de forma repetitiva. Se você vai para o banheiro, você enfileira todos os shampoos, todos os sabonetes, faz geralmente isso de forma bem repetitiva. Quando pega um objeto, observe esse objeto a fundo, né? É uma forma que a gente fala, é um brincar não funcional. Muitas vezes não tem uma função estabelecida. Simplesmente faz por conta do movimento, o fato de ter um barulho, o fato de ter a repetição por si só, tá? Então, são situações, realmente são comportamentos muito repetitivos. E a fala acaba que acompanha um pouco isso, né? E a fala, essa fala estereotipada, é aquela fala que muitas vezes é uma fala robotizada que a gente fala. Parece que está imitando mesmo um desenho animado, né? Não tem alteração nenhuma de prosódia. Então, vamos tentar aqui. Como é que eu faço aqui? Um videozinho? Hã? Ah, não passa vídeo? Ah, não passa vídeo. Então eu vou deixar. Era um videozinho. Na verdade, o vídeo só mostra essa menininha brincando. Tudo que ela pega, não sei se está dando para vocês observarem, aqui ela tem uma cordinha, tipo uma corrente dessas correntes que tem chave. E aí, todas as vezes que ela vai passar essa revista, essa revista, ela passa a revista, passa a folha, faz um movimento repetitivo com esse chaveiro, depois passa de novo, né? E aqui, foi num atendimento que eu fiz, e aí eu pedi licença para a mãe para que a gente gravasse, porque surgiram situações bem inusitadas. Por quê? Porque esse menino, ele enfileirava, e ele queria colocar um carrinho em cima do outro. Só que isso não tem como você colocar um carrinho em cima do outro, eles iam cair. E toda vez que caía, ele ficava extremamente irritado. Então, essa frustração acaba irritando e gerando mais conflito dentro de casa. São crianças que têm dificuldade a mudanças. Quando a gente fala, mas o que é essa resistência a mudanças? Ela gosta, por exemplo, se eu faço um caminho, aquele caminho tem que ser seguido. Se eu viro à esquerda, a criança simplesmente ela não consegue lidar bem com imprevistos. A mudança do lugar, se eu faço o mesmo caminho e aquele caminho está interditado por uma obra da Cézanne, essa criança realmente, ela fica totalmente transtornada, ela fica, não transtornada, mas ela fica extremamente incomodada, perguntando exaustivamente por que daquilo ali, ou se ela não tem aquisição, ela é uma criança que a gente chama não verbal, ela se manifesta através de agitação, de agressividade, tá? Então, quando a gente falou, então, de interesses fixos e altamente restritos, a gente está falando, então, de uma criança que geralmente tem o que a gente chama de hiperfoco. Ela gosta muito, mas ela gosta muito de poucos assuntos. Só que esses assuntos que ela gosta, ela domina, mas domina muito mais do que a gente pode imaginar, né? O campeão, recorde, com certeza, são os dinossauros, e são crianças que vão fazer verdadeiros discursos com relação a dinossauros, desde de tipos, do que se alimentam, onde moravam, e tamanho, peso, dos pais não saberem de onde que a criança tira tanta informação. Com relação a esse foco, por exemplo, muitas vezes as crianças gostam muito de ventilador, máquina de lavar, qualquer coisa que faça esse movimento rotatório. Quando pega um carrinho, em vez de gostar do carrinho em si, vai virar o carrinho para ficar rodando por conta da rodinha, ou vai pegar e vai ficar abrindo e fechando a portinha do carro. Então, é basicamente assim, né? São crianças que têm uma questão sensorial muito sensível, né? Tanto a hiper ou a hiporreatividade ao estímulo. Essa questão de estímulo do ambiente, isso vai ser extremamente importante para a gente entender exatamente que não é tudo que a gente vai conseguir medicar. Por quê? Porque essas questões sensoriais, por exemplo, a gente não consegue melhorar isso com medicação. E esse entender que muitas vezes, né, por que hoje tem a Sessão Azul, que é promovida, uma ação muito bacana, promovida hoje pela Mais, em parceria com alguns cinemas, é justamente o quê? Você reduz a iluminação, você reduz o som. Por quê? Porque essas crianças, elas são mais sensíveis à luz, são mais sensíveis a barulho. Então, a gente diminuindo esse estímulo, a gente consegue que elas consigam ficar mais bem inseridas no meio.
Até a hora do recreio, a gente já teve problema de criança que não conseguia compartilhar da hora do recreio no mesmo local por conta do barulho. Ah, mas ela em casa ela faz muito barulho, ela é super barulhenta. Não é nesse sentido, são barulhos muito específicos, então a gente não seria exatamente o barulho em si, né? Mas são barulhos bem específicos. Então, os comportamentos vão ser baseados a brincar de ordenar, essa coisa de gostar e ter apego a objetos totalmente inusitados, esse fascínio que eles têm por raridades, por coisas muito, muito raras, a presença das estereotipias que podem ser manifestadas, né, pelos flaps, que são aqueles movimentozinhos de mão, quando estão felizes, quando estão tristes, quando estão nervosos ou com uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Algumas crianças, elas começam a andar na ponta dos pés. A maioria das estereotipias, as crianças levam a mão a alguma coisa relacionada ao rosto, para próximo do rosto. Então, tem essa questão da dificuldade em quebrar as rotinas. Quando a gente fala rotina, não obrigatoriamente. Por exemplo, a criança, todo ano, quando vai começar o ano, a sensação é que o ano é um novo ano, mesmo que seja na mesma escola, com a mesma professora, com os mesmos coleguinhas. A criança vai ter um tempo maior, vai necessitar de um tempo maior de adaptação. Quando feriado, férias, a sensação é que a criança, de novo, vai precisar de um período maior para adaptação, né? Então, esses sintomas, eles têm que estar presentes em fase precoce da infância, mas eles podem aparecer aos poucos, em ordem ou sequência incompleta, progressivamente, levando a problemas nas demandas sociais. E outro conceito que a gente vem buscando demais, além da escala de Denver, né, que a gente já havia falado. Então, uma coisa é a escala de Denver, a importância da gente usar a caderneta da criança, observar aqueles marcos, acompanhar os marcos, estimular os pais a usarem os marcos, o profissional de saúde, da estratégia de saúde da família, enfim, quem puder estimular, orientar, vão pegar a caderneta e vamos olhar como é que está essa criança e vamos observar todo mês, pelo menos a cada 2 meses, o que for possível. E a outra é exatamente isso, a escala de diagnóstico precoce. Essa escala, ela está disponível na internet, a MChat, ela está disponível na internet, ela está disponível para impressão, ela está disponível para fazer o teste online. Hoje em dia a gente tem facilidades, então, crianças de 16 a 30 semanas, com ou sem fator de risco, é interessante sim que a gente... Aqui eu não consigo também abrir, né? É interessante que a gente consiga fazer é importante que a gente consiga usar essa escala de uma forma cada vez melhor. Como eu imaginei que a gente pudesse não ter esse recurso. Eu trouxe a escala para a gente aqui observar. Então, essa escala está disponibilizada para impressão e está disponibilizada online. Então, vamos lá. A gente tem o que a gente chama de fatores, são sintomas críticos que a gente chama, né? Que seriam esses que estão em azul. Tem interesse por outras crianças? Né? Geralmente são crianças que não vão ter interesse por outras crianças, que vão ter dificuldade para apontar e mostrar alguma coisa. Traz objetos até você para que ele mostre alguma coisa. Então, esses sintomas seriam os sintomas que são alterados. E aí, o que a gente sabe dessa escala? Que a gente tem que ter 3 falhas em 3 itens no total, ou 2 falhas dos itens considerados críticos, tá? Essa escala, a gente precisa usar essa escala cada vez mais, a gente precisa ter isso como recurso, porque isso está muito fácil, isso é muito tranquilo da gente adquirir. Vocês precisando, entrem em contato, eu disponibilizo para vocês, eu tenho isso em PDF, eu mando para quem precisar, é só me mandar um e-mail, tá bom? E oriento também com relação a como usar. Aqui eu vou deixar, então, os meus contatos e vou deixar também um convite para quem tem interesse. A gente da ABNEP vai estar no dia 21 promovendo esse simpósio sobre transtorno do espectro autista, da intervenção à intervenção precoce, quais sinais precoces professores e atenção básica de saúde devem estar atentos. As inscrições estão sendo feitas pelo simpósio.abneps.org. Tudo bem? Obrigada.